Olá! Este programa Viva Cascudo está extraordinariamente especial para todo o povo do Rio Grande do Norte. Neste mês de outubro de 2017, além de celebrarmos os padroeiros do Rio Grande do Norte e os protomártires do Brasil, também passaremos a ter os novos santos da Igreja Católica. Direto do Vaticano, o Pontífice Romano, o Papa Francisco, vai reconhecer os presbíteros André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e os leigos Mateus Moreira e seus 27 amigos como os novos santos da Igreja Católica. A canonização dos protomártires do Brasil marca um novo legado para a religião e a fé católica no mundo e especialmente no Brasil. Neste documentário produzido pela TV Câmara Natal, você vai conhecer um pouco sobre a história, o sacrifício e a fé destes homens e mulheres que derramaram o próprio sangue pela devoção em Nosso Senhor Jesus Cristo e na crença católica. Vamos conhecer agora esta saga que ocorreu em solos potiguares. No dia 16 de julho de 1645, o padre André de Soveral e outros 70 fiéis foram cruelmente mortos por mais de 200 soldados holandeses e índios potiguares durante uma missa na Capela Nossa Senhora das Candeias, no engenho Cunhaú, em Canguaretama. 3 meses depois, no dia 3 de outubro, aconteceu outro massacre. Uma das vítimas foi o camponês Mateus Moreira. Ele teve o coração arrancado pelas costas, enquanto proferia a frase: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento". Esse brutal assassinato aconteceu na comunidade de Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante, onde está erguido o Monumento dos Mártires. A morte pela fé ficou para sempre na história do Rio Grande do Norte. Nós vivíamos, na época, no século XVII, as consequências da reforma protestante. E havia o ramo calvinista que não aceitava a fé católica. E aqui no Brasil coincidiu com o período do domínio holandês. E foi nesta época que se deu este martírio, porque havia uma tentativa daqueles que nos dominavam naquele momento de fazer com que toda a população aderisse à sua fé, e eles teriam certamente muito mais possibilidades de domínio. E essas pessoas preferiram morrer do que relegarem a sua fé. Eles preferiram dar a vida do que abandonar Jesus. Morreram muitos irmãos e irmãs nossos neste martírio, tanto de Cunhaú quanto de Uruaçu. Nomes conhecidos, 30. André Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira. E aí nós temos os 27 companheiros deles, mas sabemos que só em Cunhaú morreram pelo menos 70 pessoas. Como não temos nenhuma identificação, então esses nomes não estão escritos no martirológio da igreja. Mas ao dizer os seus companheiros leigos, a gente vai lembrando também dos outros. Por esse exemplo de fé, os bem-aventurados padres Ambrósio Francisco Ferro e André de Soveral, o leigo Mateus Moreira e outros fiéis católicos foram intitulados os promártires do Brasil e beatificados na Praça de São Pedro, no Vaticano, no dia 5 de março de 2000, em celebração presidida pelo então Papa João Paulo II. 7 anos depois, por meio de lei, o dia 3 de outubro tornou-se feriado estadual, pelo reconhecimento dos mártires de Cunhaú e Uruaçu como padroeiros do Rio Grande do Norte. A data consolidou as romarias e caravanas que atraem todos os anos milhares de pessoas ao Monumento dos Mártires. Momentos de devoção e festa para os fiéis que alcançam graças através das orações aos que foram massacrados.
A fé primeiramente em Deus e segundo os mártires, porque ontem eu passei uma aflição muito grande com minha netinha. Estava doente no hospital, o médico disse que ia internar. Aí eu me lembrei de hoje, que era o dia dos mártires, e pedi a fé, né? E hoje estou aqui agradecendo pela essa graça alcançada. E Jesus concedeu para minha netinha não ficar internada. Além do monumento em São Gonçalo do Amarante e da Capela de Nossa Senhora das Candeias, a devoção também é exaltada na paróquia Santuário dos Mártires, no bairro Nazaré, em Natal. Os locais do morticínio, eles estão um pouco distantes, né? Em São Gonçalo, em Uruaçu e em Cunhaú, Canguaretama. E como em Natal, a capital do Rio Grande do Norte, não se tinha um lugar determinado para o encontro dos fiéis, né? Para a devoção, cultivar a devoção aos mártires, então esse espaço foi planejado em função disso, né, para cultivar e aumentar a devoção aos santos mártires. O processo foi iniciado na década de 80, tendo como postulador da causa o Monsenhor Assis, falecido em 2011. O processo de canonização estava na Congregação para a Causa dos Santos, no Vaticano, desde 2015, por indicação do próprio Papa Francisco. Nestes últimos tempos, a partir de 2015, 2016, nós ficamos sabendo do interesse do Papa Francisco de levar adiante as causas de beatificação ou de canonização mais antigas. O cardeal Cláudio Umes, num diálogo com o Papa, colocou a situação dos mártires do Nordeste e o Papa viu que já era um processo muito longo, mártires já com mais de 300 anos, então decidiu que este processo deveria ser feito da forma mais breve, com a dispensa da exigência do milagre e a apresentação de graças alcançadas pela intercessão dos mártires. De acordo com a Arquidiocese de Natal, em 2016, o núncio apostólico no Brasil, Dom Giovanni Daniello, conheceu os locais dos mártires e pôde presenciar a devoção aos então beatos. A visita resultou, em março deste ano, no anúncio da canonização dos mártires potiguares pela Santa Sé. Nós vamos celebrar com toda a honra e alegria para a igreja toda, na Praça de São Pedro, a canonização. Para a nossa igreja é uma grande glória podermos contar com a intercessão, a graça de termos 30 santos brasileiros. São santos, vamos dizer assim, de uma vida comum, como qualquer católico e cristão no mundo, temente a Deus, cumprindo com a vivência da fé, indo religiosamente à missa dominical. Foi quando eles foram martirizados. Neste dia 15 de outubro de 2017, o Rio Grande do Norte oferece ao mundo aqueles que deram a vida pela fé católica e agora são reconhecidos como santos. O que foi martírio na história, agora virou glória no céu. Protomártires do Brasil, protegei vosso povo fiel. 30 motivos de glória, 30 estrelas do céu, protomártires do Brasil, protegei vosso povo fiel. E depois de assistir um pouco sobre essa história de martírio, é realmente digno que a Igreja Católica reconheça os mártires de Cunhaú e Uruaçu como santos da Igreja. E para registrar esse momento único, incomparável, mais de 500 potiguares estão em Roma. Direto do Vaticano, religiosos e devotos acompanham essa data histórica para a Igreja Católica. No próximo bloco, você não pode perder uma entrevista com o padre Antônio Murilo de Paiva, capelão dos mártires. Numa conversa emocionante, ele vai falar para a gente sobre a importância desse momento histórico para toda a igreja e para o povo do Rio Grande do Norte. Não saia daí, tá imperdível. O que é urgente para você?
Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Muito triste aqui, sem água. Porque eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Já estava sem nada, né, praticamente, quase no final do mês, aí vai acabando tudo. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. Ler me leva a outros lugares. A leitura me desperta a imaginação e me leva a conhecer o mundo. Não importa o tamanho da sua escola, o importante é que você tem professor onde você possa desenvolver o aprendizado. A minha escola é pequena, mas eu gosto muito, muito dela. Conte o que pode melhorar na sua escola. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. Estamos de volta com o programa Viva Cascudo, direto da cripta da Catedral Metropolitana de Natal, local onde foi velado o Monsenhor Assis, postulador da causa dos mártires. E exatamente para falar sobre como foi iniciado todo esse processo até a canonização neste 15 de outubro, nós estamos aqui com o capelão dos mártires, Padre Antônio Murilo de Paiva. Padre, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, uma alegria imensa poder estar aqui, poder participar e poder festejar também esse dia especial para nós potiguares, para nós brasileiros. É uma graça que nós não podemos mensurar a sua beleza, a sua amplitude e também dos efeitos que esta canonização traz para o povo brasileiro e especialmente para nós potiguares. Como o senhor bem falou, é um momento especial para os potiguares, para toda a Igreja Católica, a canonização de novos santos, além dos santos aqui do Rio Grande do Norte, que aí a gente pode também dizer que são nossos, os mártires. Mas as pessoas que estão acompanhando todo esse momento, muitas vezes podem não entender como foi que começou esse processo. Então eu gostaria que o senhor começasse fazendo essa memória para os potiguares, para quem está nos assistindo em casa. Como foi iniciado esse processo para que hoje a gente possa estar celebrando a canonização? Exatamente quando Dom Alaí Vilar assumiu a diocese, aqui na Catedral, ele proclamou que iria, como um traço importante do seu episcopado, abrir o processo de beatificação dos mártires. E isto, então, logo teve uma repercussão muito grande. Ele constituiu uma equipe, os acadêmicos, os professores de história, aqueles que trabalham com a ciência historiográfica, se colocaram à disposição e de imediato ele constituiu essa equipe de peritos, em seguida abriu o processo. E dentro desse processo especial, uma figura que eu citei aqui no início desse bloco, que foi o Monsenhor Assis, qual a representatividade do trabalho dele para essa conquista? Na verdade, nós, tanto a igreja como o povo potiguar, nós devemos muito a Monsenhor Assis. O Dom Alaí, quando se referia ao Monsenhor Assis, chamava Doutor Assis. Doutor Assis, muitas vezes nós escutamos ele interpelar, perguntar, corroborar com o Monsenhor Assis, e ele sempre dizia: Doutor Assis, me diga algo sobre isso, sobre aquilo. E foi exatamente ao doutor Assis, porque era doutor duas vezes, doutor em filosofia, doutor em teologia, que ele destinou ou colocou esta responsabilidade. E o Monsenhor Assis começou esse trabalho, então, aqui no nosso estado, de pesquisa, porque tinha que levantar, então, dados, bibliografia, estudo de campo, muito estudo de campo, e depois continuou a pesquisa em Olinda, em Pernambuco, então nos arquivos do tempo holandês, da ocupação holandesa sobre nós, e depois em Salvador também, a capital primaz do país,
Depois em São Vicente, onde nasceu o padre André de Soveral, Santo André, e em seguida Lisboa. Então fez toda uma pesquisa a partir das fontes existentes do governo português e todo o legado que há em Portugal. O passo seguinte era o Vaticano, então uma pesquisa também muito intensa, com todo o acervo do Vaticano sobre esse período holandês aqui no Brasil, notadamente esta parte dos mártires, mas ainda faltava um passo, que era a Holanda. E ele então foi para Haia, na Holanda, para pesquisar nas fontes holandesas. E ao lado do tradutor estava abrindo as portas o padre Pio, que está aqui entre nós, mora aqui ainda no Rio Grande do Norte, e muito colaborou para que o Monsenhor Assis pudesse dar continuidade a esse trabalho de estudo, de preparação da tesita. O processo teve todo um período para que a comissão de peritos aprovasse o processo, depois fosse enviada para o Vaticano, para que o Vaticano pudesse aprovar e fazer a abertura do processo de beatificação, e, aprovado isto, ele continuou a pesquisa. Resultado, a pesquisa durou 10 anos. E o resultado dessa pesquisa veio no ano 2000. Exatamente. Com o anúncio da beatificação. Foi um momento especial. Muito especial. Então, no ano 2000, o Papa João Paulo II, então, marcou, em 99, marcou para o dia 5 de março de 2000, aquele dia memorável. Eu tive a graça de estar presente na... Como foi aquele momento? Um momento ímpar, lá. Aquela multidão na Praça de São Pedro. Eu tive a graça, porque Dom Heitor me colocou como concelebrante da celebração, está ao lado do Papa, né? Eu estar ao lado do Papa, depois tive a oportunidade de um momento pessoal com ele. Assim, é como se você não sentisse a terra nos pés, é como se faltasse chão nos seus pés, você viver aquela hora. Então, daí, assim, a minha vida se redimensionou do ponto de vista espiritual, e acredito que de todos aqueles que ali estavam, como também do nosso povo, os devotos, a devoção, que só cresce a cada dia, né? E agora com os nossos santos, melhor ainda, mais ainda. E a partir da beatificação, foi que se teve a certeza de que realmente a canonização estava próxima, estava ali bem perto? Na verdade, quando Dom Heitor, por também indicação de Monsenhor Assis, que eu estava muito perto dele em todo o processo da beatificação, então ele disse a Dom Heitor, que Dom Heitor procurou um padre que pudesse fazer a parte pastoral, a parte intelectual com o Monsenhor Assis, mas faltava um padre que pudesse dar um tom mais popular da devoção. E esta sorte, graças a Deus, esta graça recaiu sobre mim. Há quanto tempo o senhor está Já há 17 anos, né? Logo no período, já fui nomeado capelão, se buscava um nome. É o reitor, é um pároco e tal. E Dom Heitor disse, não, capelão dos mártires. Então, daí por diante, o trabalho foi acontecendo, muita coisa bonita. A gente pode dizer assim, nós tivemos num tempo recorde a construção do monumento, resolvido todos os entraves para que o local do morticínio de Uruaçu fosse regularizado, fosse doado ao governo do estado pelos proprietários, pela família Veríssimo Nóbrega. Foi uma coisa muito importante, foi rápido. Inauguramos o monumento ainda em 2000, em dezembro de 2000. Foi uma festa, mais de 300 padres, mais de 30 mil pessoas. É um monumento muito bonito. Nós mostramos a reportagem no início desse programa, as pessoas puderam conferir o que é o monumento lá em São Gonçalo do Amarante, cada vez mais atraindo fiéis. Cada vez mais. E se a gente for comparando com outros lugares de devoção, como foi rápido este avanço nós. Depois tivemos os mártires como padroeiros do Rio Grande do Norte. Outro dado importante.
Um passo seguinte foi o dia 3 de outubro ser considerado feriado estadual. Depois a Conferência dos Bispos coloca Mateus Moreira como patrono dos ministros da Eucaristia. Então, são coisas assim que vêm fazendo, mostrando, demonstrando a riqueza espiritual desses 30 santos. E, por fim, o anúncio da canonização. Mas antes de falar da canonização, desse anúncio muito importante, os mártires também tiveram uma nova classificação que eu gostaria que o senhor nos explicasse. O que é essa denominação de protomártires do Brasil? O que é que isso significa? Né? Exatamente. O Papa João Paulo II, no seu discurso da beatificação, ele declarou protomártires do Brasil. Nós sabemos que havia um pleito do povo do Rio Grande do Sul, que os protomártires fossem os mártires do Rio Grande do Sul, mas na configuração dos dados históricos, eles eram uruguaios e não brasileiros. Então isso favoreceu a nós e por isso o Papa proclamou protomártires. Proton, a palavra grega, que significa primeiro. Os protomártires de Roma, os primeiros mártires de Roma. Então nós temos aqui os protomártires do Brasil. E é um nome bonito, belo, né? A estrada, o acesso sul do aeroporto Aloysio Alves tem esse título, Estrada Protomártires do Brasil, já alusivo, um pleito do deputado José Dias. De maneira que as coisas foram, e esse título ajuda ainda mais que essas coisas possam cada vez mais ajudar a devoção. São muitas graças alcançadas e milagres também, né? A gente sabe, não houve necessidade para o processo da canonização de milagres. É exatamente isso que eu também gostaria que o senhor explicasse. Que geralmente no processo de canonização, as pessoas que são católicas acompanham, sempre existe a necessidade de se comprovar um milagre. No caso dos 30 santos, dos 30 mártires, isso não foi necessário, por quê? O que é que motivou com que eles realmente fossem denominados santos da igreja? Na igreja primitiva, os primeiros 4 séculos da igreja, na hora em que a pessoa era considerada mártir, automaticamente ela também já era canonizada. É evidente que a igreja é muito prudente nas suas coisas, nos seus processos todos. Então, na hora em que comprovado foram que eram mártires, beatificados como mártires, que é o ponto mais excelso de um testemunho de uma pessoa, de santidade. O martírio é entrega, como Cristo entregou-se por nós na cruz, aquela pessoa entregou-se por Jesus, por nós também. Então, comprovado isto, o processo foi mais rápido. Só que a gente até achava que ia demorar mais. Aparece uma pessoa no meio desta história, que é o Dom Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo, cardeal Umes. E ele, em janeiro do ano passado, ele foi conversar com o Papa Francisco. E levava na pauta, sem conversar com Dom Jaime, nem com ninguém, ele é devoto dos mártires. Então, nos pontinhos que ele ia falar com o Papa, colocou protomártires do Brasil, santos brasileiros. E aí, quando ele foi falar com o Papa, ele pediu para que houvesse a canonização. E ele disse o argumento, simples, não há mais o que acrescentar, já tem tudo. Mais ainda, são pessoas simples, famílias inteiras, pessoas que viveram sua fé nas comunidades. E o Papa deu um sorriso e disse, vamos canonizar. O Papa Francisco é brasileiro, não é argentino não. Pois é, então deu para nós, assim, da equipe, da comissão, nós tivemos que fazer as exigências que foram solicitadas no ano passado e quando foi este ano, saiu já o anúncio para nós desta festa bonita de hoje. E falando sobre essa festa, sobre a devoção principalmente que o senhor também tocou aí nas suas palavras, a gente tem que destacar a quantidade de obras que foram publicadas para que as pessoas, a população, pudesse conhecer essa história dos mártires, né, que foram sacrificados dentro da igreja durante uma celebração. São quantas obras publicadas? Nós temos obras fechadas sobre os mártires, além de todas estas
coisas escritas em livros pontuais, como Câmara Cascudo, Tavares de Lira e outros. Nós temos a primeira obra, que é assim, cheia sobre os mártires, é do Monsenhor Paulo Herôncio, de 35. É um livro muito gostoso de ler, porque ele não é digamos assim, um livro profundamente histórico, ele é um livro de devoção, muito bonito. Aliás, foi o primeiro que eu li, ainda adolescente. Depois tivemos a obra do Monsenhor Assis, Os Protomártires do Brasil, que eu considero a obra mais completa, porque é fruto desta pesquisa de 10 anos, mas ainda respondendo a muitas questões que o Vaticano fazia, para que fossem reconhecidos como mártires. Depois tem a obra do Monsenhor Aimar, tem também uma obra minha, Os Peregrinos da Terra, e aliás, uma outra que são o Rastro dos Mártires. Trata sobre o quê? Na verdade, são poesias e crônicas a partir da devoção. Eu tenho o hábito de escrever todos os dias, e eu penso que a literatura ajuda muito a gente a vida não passar despercebida, a gente saborear a beleza de um dia, a riqueza de encontrar pessoas, de ver sentimentos, de pessoas que as lágrimas rolam de emoção, de devoção, diante de uma imagem, diante de um crucifixo, diante de uma paisagem, diante de outras pessoas, e a gente vai traduzindo isso. Então esse livro, O Rastro dos Mártires, aliás, é um fato interessante, porque no dia que o padre Manzotti veio para Uruaçu, nós não tínhamos nenhuma obra, as outras todas esgotadas. O Monsenhor Assis tinha já esgotado o primeiro volume dos Protomártires do Brasil e também a outra obra dele, que é sobre Mateus Moreira, também uma obra esgotada, todas as duas esgotadas. A do Monsenhor Paulo pouca gente conhece, porque a última edição é de 2000, então pouca gente conhece. A do Monsenhor Aimar também esgotada. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, faltando aí uns 20 dias, tem que escrever, né? Então juntei uma equipe e peguei tudo que eu já tinha e organizamos o livro. Resultado, não houve nem lançamento no dia da festa, no dia 3, 2013, e o que aconteceu? Foi dito, olha, o Padre Murilo lançou um livro, está aí. Resultado, em menos de nada, a primeira edição, que foram 1000 exemplares, acabou. De repente vendeu tudo no mesmo dia. Eu fiquei muito contente com aquilo, e as pessoas falam muito desse livro, porque ele tem uma parte que é relato histórico, o começo, e depois são impressões, são sentimentos, isto que eu acabo de dizer a você. E nós vamos reeditar. Padre Murilo, para encerrar nossa conversa, que está maravilhosa, a gente podia ficar aqui horas e horas conversando a fio, mas eu gostaria de saber o que representa esse dia, a canonização, o que é que vai representar isso para a Igreja, para a fé católica aqui no Brasil e no Rio Grande do Norte. Eu lembro das palavras, eu estava na cerimônia como padre de posse de Dom Alaí, e eu me lembro como hoje, como ele disse aqui em cima, ele disse, para aquecer a fé do povo. E eu acho que foi, portanto, uma palavra muito bonita, muito especial. Porque, na verdade, esse processo todo até hoje é um processo forte de um fogo que não é destruidor. É de um fogo que cria, é de um fogo que renova, é de um fogo que atrai, é de um fogo que leva adiante o testemunho de pessoas, de crianças, de mulheres, de homens, de sacerdotes, de juízes, de homens pobres, de homens ricos, que deram a vida pela Igreja. Eu penso e fico muito feliz que, para mim, a Igreja de Natal não será mais a mesma de jeito nenhum. Ela será um novo tempo com a história dos mártires. Padre Murilo, muito obrigada pela sua presença, por essa conversa maravilhosa. A gente espera que as pessoas que nos assistem através do programa Viva Cascudo passem a entender a dimensão, a importância dessa canonização e também aumentem, né, a devoção aos nossos santos mártires, aos novos santos da Igreja Católica. Muito obrigada. Eu que agradeço. Emocionado aqui, uma conversa muito boa mesmo. Mas não saia daí, viu? O programa Cascudo volta no próximo bloco. Uma conversa com a professora cascudiana Michele Paulista. Está imperdível. A gente vai falar sobre a obra da escritora macaibense Alta de Souza. Até já!
Eu venho da escola pública e tenho um compromisso com ela. O trabalho voluntário, ele é decorrência do fato dos meus filhos estudarem nessa escola, né? E aqui eu tento dar a minha parcela de contribuição, me coloco à disposição da escola, da diretora. A escola tem que ser bonita, limpa e agradável, mas também empolgante. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. O programa Viva Cascudo está de volta e aqui ao meu lado eu tenho a professora cascudiana Michele Paulista, do Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte Rio-Grandenses. Professora, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada a você, Larissa. É sempre um prazer participar do programa, falando do que a gente gosta, que é literatura, arte e cultura. E principalmente nesse programa especial, professora, em que estamos tratando sobre os mártires de Cunhaú e Uruaçu, os novos santos da Igreja Católica, e puxando para esse viés da literatura, quem a senhora destacaria como um escritor, um expoente potiguar nessa literatura de matizes religiosos? Eu destaco Alta de Souza, né, que tem uma poesia assim, de forte viés religioso, né, de apelo devocional. Sem dúvida, Alta de Souza é uma grande representação dessa poesia voltada às questões religiosas. E como é que a gente pode encontrar essas questões religiosas, esse olhar mais atento de Alta de Souza para a questão religiosa dentro da obra dela? Alta teve uma vida muito breve e muito sofrida, né? Ela contraiu tuberculose, que à época era praticamente uma sentença de morte. Fora isso, teve uma vida marcada por mortes, né? Ficou órfã muito cedo, perdeu um irmão muito cedo. Cascudo dizia que Alta também teve uma paixão que não pôde se concretizar. Então, tudo isso era, digamos assim, refletido na sua obra. E também pela angústia, pela sensação iminente de morte, ela transpunha isso para a sua poesia. Então, se você observar, na obra de Alta de Souza, você percebe ali uma sensação, uma angústia de morte iminente, né? Por isso que ela recorria à questão religiosa em busca de afago. Você percebe nas letras, né, na poesia de Alta, essa busca de refúgio, por refúgio. Então, essa procura por afago, esse tom devocional, místico. Isso é muito marcante. Que só a fé traz. Sim, para quem isso é muito forte, muito marcante na obra de Alta de Souza. Professora, e como a senhora avalia a representação da obra de Alta de Souza para a literatura norte-riograndense? Alta teve apenas um livro publicado, que foi Horto, em 1900, e para a época, né, teve grande repercussão nacional. Inclusive, Horto foi prefaciado por Olavo Bilac, que já era um grande nome, de grande representatividade no cenário literário nacional. E a 4ª edição de Horto foi prefaciado por nada mais, nada menos que Veríssimo de Melo, que foi um grande etnógrafo, folclorista, pesquisador também. Então, ainda hoje, Alta de Souza é tida assim como uma grande referência, inclusive uns a classificam como romântica, outros a classificam como simbolista, o que eu considero muito bom porque é uma poesia que não fica enquadrada, não é hermética. Ela tanto traz características do movimento romântico, como traz características do movimento simbolista. Então é uma obra que vale a pena ser apreciada, ser conhecida por todos os potiguares. Sim, vale muito a pena ler Alta de Souza. Professora Michele Paulista, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Sempre enriquecedora para o nosso programa. Muito obrigada, é sempre um prazer.
Então o programa Viva Cascudo fica por aqui, mas não sem antes deixar para você um fragmento do mestre Câmara Cascudo, que também escreveu sobre os mártires. Ele disse o seguinte: se alguém procura uma relíquia dos mártires, saiba que a principal relíquia são as paredes da igreja de Cunhaú, umedecidas pelo sangue dos mártires. Viva os santos potiguares, viva os protomártires do Brasil. Até o próximo programa. Agora virou glória no céu, protomártires do Brasil. Protegei vosso povo fiel. 30 motivos de glória, 30 estrelas do céu, protomártires do Brasil. Protegei vosso povo fiel.